parte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela de dia e de noite. Medita na palavra e você vai conhecer quem é Deus na sua vida. Deus está nos dando oportunidade. Não aparte da tua boca a palavra, não aparta, mas tenha compromisso com a palavra. Você lembra de uma das 7 igrejas da Ásia? Deus se revelou para ela e disse: eu conheço as tuas obras, eu sei que tu és fraco, mas você não tem negado o meu nome, tem guardado a minha palavra. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém! Eu sou eterno grato a Deus por estar retornando a este lugar, desta feita muito feliz, porque estou alegre junto com os irmãos, comemorando-se o primeiro aniversário dessa igreja. E se Jesus não arrebatar a sua igreja, no segundo ano estaremos aqui de novo. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a vida do pastor Marcelo, a sua esposa missionária Elizabeth, cada membro desta igreja, cada visitante. Deus o abençoe poderosamente. A minha nobre amiga, irmã, serva de Deus, Alessandra. Deus em Cristo continue vos abençoando. E fique sabendo que a todo tempo a mão de Deus está sobre vós. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com a igreja uma referência bíblica. O primeiro evangelho escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Primeiro evangelho escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, versículo 18. Conforme você encontrar, fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim o texto sagrado: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos irmãos, como sempre, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez o Santo de Israel, ele me concede a exposição bíblica na noite de hoje para o fazer. Haja vista que estamos em uma noite de festividade, aqueles que estão desde o primeiro dia da festa, hoje é o último dia desta festa
aonde o nome do nosso Deus, ele tem sido adorado neste lugar. E eu tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra profética aos nossos corações nesta noite. Esse texto sagrado que eu vos acabei de ler, primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus, para ser bem preciso, capítulo de número 16, versículo de número 18. Quem foi Mateus? Mateus, ele é conhecido como Levi. Levi, que morava-se na cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, que fica-se nos confins entre duas cidades, Zabulon e Naftali. Cafarnaum, que fica aproximadamente 145 quilômetros, é a distância de Cafarnaum para a cidade santa chamada Jerusalém. Mateus, ele era cobrador de imposto, trabalhava para o grande imperador de Roma na época, mas segundo a Bíblia Sagrada, vai nos dizer que o Cristo, Jesus de Nazaré, ele havia escolhido 12 homens, 12 apóstolos, e esses 12 homens iriam andar com ele. Esses 12 homens iriam ver milagres que iriam acontecer no território de Jerusalém. Esses 12 homens iriam aprender com o próprio Cristo. E Mateus, que é conhecido como Levi, ele recebeu a graça de Deus para ser escolhido, para ser vocacionado, e Mateus, ele se tornou um dos 12 apóstolos escolhido pelo próprio Cristo. O texto sagrado vai nos dizer que, segundo a sua biografia, Jesus está em uma obra missionária, isso é, dentro da cidade chamada Cafarnaum. Jesus passa no local aonde este homem chamado Mateus, ele estava trabalhando. Jesus olha simplesmente para ele e lança-lhe uma palavra. E a palavra do Cristo foi: Mateus, segue-me. Diz o texto que Mateus ouviu a voz do Cristo, recebeu a sua palavra, aceitou a sua palavra e passou a seguir a Jesus. Mateus não só passou a seguir a Cristo, mas também Mateus foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos do Messias. E dentro do capítulo de número 16, Mateus agora, ele é um discípulo peculiar. Porém, existe no seu ministério um divisor de água. Pastor João Paulo Ferreira, qual é o divisor de água que tem na vida deste homem? O divisor de água é porque agora ele está escrevendo, ele está narrando aquilo que Jesus está fazendo. E Mateus, com muita precisão, ele vai escrever dentro do capítulo de número 16. Observa que dentro do versículo de número 13, geograficamente, Jesus está com os seus 12 discípulos no território de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica ao norte da cidade chamada Galileia, e foi entre Cesareia
de Filipe que Jesus faz duas perguntas para os seus discípulos. Observa que foi em Cesareia de Filipe que Jesus fizera duas perguntas para os apóstolos. A primeira pergunta, disse-lhe Jesus: o que é que as pessoas de Jerusalém, de Samaria, Judeia, Galileia estão falando a respeito de mim? O que é que vocês têm ouvido acerca de mim? Diz o texto sagrado que cada um dos discípulos tinha ouvido falar quem era de fato Jesus. A primeira pergunta que Jesus direcionou para os seus discípulos foi: o que é que as pessoas pensam quem eu sou? Um dos discípulos levanta a mão e disse-lhe: Jesus, eu ouvi falar que tu és o profeta Elias, porque o Senhor prega com evidência. Outro discípulo levanta a mão e disse: Jesus, estão dizendo aí que tu és o profeta Jeremias, aquele que profetizou durante 40 anos no território de Jerusalém. Alguém levanta a mão e disse: eu ouvi falar que o Senhor não é o profeta Elias, que o Senhor não é o profeta Jeremias, mas estão dizendo aí que tu és João o Batista, aquele que arrastava multidões no Rio Jordão e o batizava. Jesus olha para os seus discípulos e disse: pois bem, vocês responderam a primeira pergunta que eu fiz a respeito do que as pessoas pensam, a respeito do que as pessoas falam quem eu sou. Agora Jesus faz a segunda pergunta, e a segunda pergunta foi direcionada não que as pessoas pensam a respeito de Jesus, mas a segunda pergunta foi direcionada para os 12 apóstolos. Jesus disse: quem eu sou para vocês? Eu já ouvi o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham quem eu sou, mas eu, Jesus, eu sou quem para vocês? Apóstolo meu, quem eu sou para vocês? Eita Deus, aleluia! O texto sagrado vai nos dizer que nenhum dos discípulos que ali estava sabia quem de fato Jesus era para eles. Quem eu sou para vós? Aleluia! É bem verdade que entramos a partir deste momento em um nível espiritual. É bem verdade que eu não tenho sombra de dúvida de que a presença de Jesus de Nazaré, ela está em nosso meio. Eu não tenho dúvida. A sua presença está sobre este altar. Sim, a sua presença está nos quatro cantos deste lugar, está, mas a sua palavra está ecoando nesta noite, e a palavra dele é: quem eu sou para essa igreja, quem eu sou para você que ouve a sua palavra. Glória, glória! Quem é Jesus para você que está me ouvindo? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós aqui nesta noite? Aleluia! De Deus, aleluia! Tem pessoas, missionária Elizabeth, que diz: Jesus é o meu pastor. Pois bem, se Jesus é o teu pastor, por que você tem desobedecido a voz do teu pastor? Nesta noite Deus está nos convocando pelo poder da sua palavra, para que nós possamos reconhecer e saber de fato quem é Jesus para nós. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós entendemos quem é Jesus, nós não andamos em caminhos tortuosos.
Fracasso, adversidade sempre tem batido na nossa porta. Porque muitas pessoas que antes carregavam a Bíblia, cantava, pregava, se afastaram do Evangelho por algo que veio sobre a sua alma e agora voltaram para Jesus. Por quê? Porque sabe que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que sem Ele não tem sentido. E esses que voltam terão as suas vidas transformadas, porque tiveram um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré. Eu, João Paulo, eu sei quem é Jesus para mim. E a pergunta é, dentro da palavra, quem é Jesus para você que me ouve? Jesus não quer ser o teu senhorzinho, não. Com Jesus é sim, sim, não, não. Ele quer fazer na tua vida a obra não incompleta, mas completa. Glória a Deus. Se Ele é o teu Senhor, deixa que Ele seja o alicerce da tua casa, da tua vida, do teu futuro. A igreja do Cristo precisa saber quem Ele é. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele quer se revelar para a sua igreja. Mas Deus não se revela através de fumaça. Deus não se revela através de pulo. Deus não se revela através de palavra de emocionalismo, não. Deus se revela por meio da sua palavra. O que está faltando é palavra. Muitos estão fracos dentro das igrejas porque não tem tempo para a palavra. Tem tempo para tudo, menos para a palavra. E como é que eu conheço Cristo se eu não tenho tempo de conhecer a sua palavra? Ele mesmo diz: conhecereis a verdade, porque é a verdade que vai te libertar. No quarto evangelho escreveu o evangelista João, capítulo de número 17, versículo 17, está escrito: santifica-nos na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Quando a igreja conhece a palavra, conhece o dono da palavra, Satanás se levanta porque ele é atrevido. Mas quando a igreja conhece o tamanho do seu Deus, a igreja não abaixa a cabeça, não, mas a igreja levanta a cabeça, marcha firme na terra e diz: eu sei que o meu Redentor está vivo, ele pode todas as coisas. Portanto, nesta noite, dependente da aflição, do vale que você está vivenciando, toma posse na tua alma quem Jesus se representa sobre a tua vida, e que quando você descobrir quem é Jesus, você vai desfrutar de conquista, de milagres aqui na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia. A segunda pergunta de Jesus para os seus discípulos foi: quem eu sou para vós? Jesus queria ouvir quem ele era para os seus discípulos. Jesus sabia porque ele é onisciente, onipotente, aleluia, onipresente. Mas ele queria ouvir palavra sincera que saísse do coração de cada um. Eu sei que século 21 muitos adoram a Deus através das grandes emoções, através de grandes arrupios no corpo,
Mas volta aqui atrás. Você lembra de um profeta? Profeta que ele queria deixar a obra de Deus e o seu chamado, saiu fugindo para o deserto, e no deserto ele diz: para mim é o fim. Ele ora a Deus, pede a Deus a morte, diz: eu quero morrer, porque a perseguição é grande. Há momentos na nossa vida que é assim mesmo. Quem tem chamada passa por escassez. Há quem diga que sempre que quando nós pensamos em desistir, aí está a confirmação que Deus está nos convocando. Mas você lembra desse profeta que quando ele entra dentro de uma caverna, e ele está dentro de uma caverna, de repente aconteceu o que foi? Um grande terremoto. O terremoto veio, abalou os alicerces, a estrutura daquela caverna, mas diz o texto, Deus não estava naquele terremoto. De repente veio um vento, e o vento foi forte que fendia as pedras. O que é fender? É partir ao meio. Mas diz o texto, Deus não estava no meio do vento. Terceiro sinal, apareceu fogo, porém Deus não estava no meio do fogo. Quarto tópico, depois do vento, depois do fogo, depois do terremoto, apareceu o quê? Uma voz mansa e delicada. E a voz de quem era? Era a voz do próprio Deus. Chamou o homem de nome e disse: Elias, sai-te para fora, põe-te sobre este lugar, porque eu falarei contigo. Não é hora de você parar, homem, não é hora. A presença do eterno Deus palha sobre este lugar. Deus está nos chamando pelo nome. Levante-se, sacode a poeira. Você não vai parar no meio da tua caminhada. Não vai, porque Deus vai te fortalecer. Vai, Deus vai te fortalecer nesta noite. O teu chamado vai trazer alegria, sim, para esta nação brasileira. Vai, a última palavra vem dele. Você acredita nessa verdade? Levante a mão, adore. Adoremos-lo, aquele que é digno de adoração, aquele que a sua presença está em nosso meio. Deus vai te marcar nesta noite pelo poder da sua palavra. Você veio aqui adorar, adore a Ele. A presença dele está aqui. Ele está nos convidando para que você conheça Ele. Conheça Ele não no emocionalismo, mas conheça Ele no profundo. Diga: Jesus, eu quero te conhecer. Se revela para mim. Eu estou cansado. Eu estou cansada de sofrer aqui na terra. Eu estou cansado. Eu estou cansada de ser enganado. Eu quero que o Senhor se revela para mim. Se prepare, porque se você pedir, Deus ele vai se revelar para vós. Vai. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Jesus está entre nós. A sua palavra está indo ao teu encontro nesta noite. Fracassos estão saindo da tua vida, do teu emocional, porque Ele está se revelando para você. Ele é o teu Senhor nesta noite. Ele é aquele que
que não abandona o seu filho. Não, não, não. Ele é aquele que não nos deixa sozinho no caminho, não. Quando pensamos que é o fim, ele aparece com a mão amiga e diz: estou contigo, estou contigo. Da mesma forma que ele falou para a mulher viúva que havia perdido seu esposo, agora havia perdido seu filho, ele disse: não chores, não chore, não chore, porque hoje eu trago alegria ao teu coração. Quem é Jesus para nós nesta noite? Vai um conselho aqui desse nobre que vos fala. Glória a Deus. Eu não sei se você tem hábito de estudar a Bíblia, não sei. Porque estudar a Bíblia não é para qualquer um, não é. Por quê, pastor? Porque cada vez que uma pessoa pega a Bíblia para estudar, essa pessoa está no mundo espiritual guerreando. Porque o nosso adversário, Satanás, ele não quer de forma nenhuma que ninguém estude a Bíblia. Porque ele não quer. Porque cada vez que uma pessoa lê a Bíblia, primeiro essa pessoa é edificado. Essa pessoa se torna fortalecido. E Deus se revela para essa pessoa por meio da sua palavra. E Satanás, ele não suporta quem conhece a palavra, quem tem comunhão com a palavra. Portanto, se você não tem hábito, a partir de hoje, busque a Deus sabedoria. Se programe, pelo menos uma vez na semana, reserve um espaço na sua casa. Pastor, a minha casa é muito pequena. Sai para fora, fica debaixo de uma árvore, inventa alguma coisa, senta no chão se for possível, mas não largue a palavra de Deus por nada. Leia a palavra, busca conhecimento. Eu lembro-me que eu vim de uma linhagem muito humilde. Quando eu era criança, não existia CD, não. Era aquelas fitinhas cassete. Por diversas vezes gravava as mensagens e ficava ouvindo. Na minha casa, escritório não. Hoje tem, mas antes não tinha. Mesa para sentar, para estudar, não tinha. Então tinha simplesmente uma cadeirinha simples. Saía para o quintal da casa da minha mãe, sentava-se debaixo de um pé de abacate e ali colocava um tabuleiro. Pastor, o que é tabuleiro? É um traveco de madeira assim cruzado, algo no meio. Colocava um pano ali. Estava ali uma criancinha que queria conhecer a palavra, que queria ouvir Jesus por meio da palavra. De repente eu sentava ali, começava a escrever as mensagens. De repente estava pregando eu para os abacates, os vizinhos ouvindo, dizendo: o que é que está acontecendo na casa da irmã Ilza? O que é? É uma criança cheia de vontade de conhecer a palavra de Deus. Não aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela de dia e de noite. Medita na palavra e você vai conhecer quem é Deus na sua vida. Deus está nos dando oportunidade. Não aparte da tua boca a palavra, não aparta, mas
tenha compromisso com a palavra. Você lembra de uma das 7 igrejas da Ásia? Deus se revelou para ela e disse: eu conheço as tuas obras, eu sei que tu és fraco, mas você não tem negado o meu nome, tem guardado a minha palavra. Enquanto essa igreja que hoje faz 1 ano de vida tiver compromisso com a palavra, Deus vai ter compromisso com essa igreja. Enquanto essa igreja honrar a palavra, isso daqui é coisa profética. Enquanto essa igreja honrar esta palavra, o Deus desta palavra vai honrar cada sofrimento desta igreja, desta casa. Vai! Pastor, A e B vieram, saíram, não importa. Tenha raízes, tenha alicerce. Jesus, Ele é o edificador desta igreja, desta casa. Se permanecer fiel à palavra, Deus também permanecerá fiel para convosco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que eu quero, tudo que você quer, tudo que nós precisamos, está aqui, ó, na palavra. É por meio da palavra que Ele agiu no passado. É por meio da palavra que Ele age no presente. Aleluia. Por meio da palavra que Ele faz coisas extraordinárias. Talvez você entrasse aqui triste, desanimada, cabisbaixo, mas pelo poder da palavra que não é minha, algo novo, grave isso daqui, algo novo Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Estamos aí praticamente na contagem regressiva, próximo à contagem regressiva, à espera de um novo ano. Se Jesus não arrebatar a sua igreja, e se Ele não arrebatar um de nós, eu acredito que não vai ser preciso nós esperarmos a virada de um próximo ano, mas ainda hoje à meia-noite, Deus pode fazer alguma coisa na tua história. Ele sabe o milagre que você precisa. Ele sabe o milagre que eu preciso. Ele conhece as tuas necessidades. Ele conhece as tuas fragilidades. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece os teus deslizes, as tuas quedas. Você muitas das vezes está como Adão, errou, se escondeu, mas a voz dele está ecoando, dizendo: aonde tu estás? Eu quero voltar o elo da comunhão. Eu quero voltar o elo da conversa que eu tive contigo. A sua misericórdia está entre nós. Aleluia. Enquanto eu faço a exposição bíblica da palavra de Deus, eu falo sem demagogia, porque eu não preciso de falar dessa natureza, mas eu falo com convicção do que o Espírito ministra ao meu coração. E o que é que o Espírito de Deus ministra ao seu coração? Que existe em nosso meio uma comoção da sua graça, e a comoção de Deus vai nos alcançar nesta noite, e algo novo Ele vai fazer no dia chamado hoje. Ele vai fazer. Aleluia. Quando Jesus faz a segunda pergunta para os seus discípulos, quem Ele era, ninguém soube quem era Jesus.
De repente, uma mão é levantada. A mão levantou e começou a acenar. O dono daquela mão era de Pedro. E Pedro disse: eu sei quem tu és, Jesus. Jesus olha para os seus discípulos, pastor Marcelo, e disse: então diga, Pedro, quem eu sou. 11 discípulos agora estão olhando para Pedro. E Pedro aponta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Observa a frase Deus vivo. Ele está vivo. Naquele momento, Jesus olha para Pedro e disse: você não sabia quem eu era, não sabia. Você só está sabendo quem eu sou, porque meu Pai que está no céu te revelou quem eu sou. Aprenda aqui em nome de Jesus que tem coisas no mundo espiritual que nós iremos aprender não pelo nosso intelecto, não. Existe coisas que nós iremos saber se nós de fato buscarmos a Deus. Porque que quando nós buscamos a Ele sempre nos revela grandes propósitos para nós galgarmos aqui na terra. Glória a Deus. Nem sempre aquilo que parece ser agradável aos teus olhos está à mão de Deus. Mas quando Deus nos revela, Deus confunde os adversários, Deus confunde Satanás e faz realizar. Porque que quando Ele fala, está falado. Aleluia. Então Jesus disse: tu só sabe porque meu Pai que está no céu te revelou quem eu sou. Aí Jesus disse-lhe assim: a partir de agora, os 12 homens farão parte da primeira igreja. Lembrando que aquele em quem revelou quem eu sou será o futuro pastor presidente desta igreja. Já que vocês farão parte da primeira igreja no território de Jerusalém, eu, Senhor, tenho algo para revelar para a minha igreja. Por quê? Porque agora vocês sabem quem eu sou. Os 12 apóstolos disseram: qual é a revelação que o Senhor tem para nos revelar? Jesus aponta para Pedro e disse: tu és Pedro, porém sobre esta pedra aqui não se refere ao próprio Pedro, não. Que quando ele fala tu és Pedro, ele está identificando: tu és Simão, teu nome é Pedro, mas sobre esta pedra que sou eu sou a pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, não vai. Levante a mão, porque Ele é o dono desta igreja. Adoremos-lo a Ele nesta noite. Jesus, Ele é o edificador. Porta do inferno não vai prevalecer contra a noiva de Cristo, não vai. A
igreja está edificada, não é em nome do homem, não. Está edificada no nome de Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é a rocha inabalável. É por isso que Satanás já tentou uma vez, já tentou duas, já tentou três destruir você, mas não conseguiu. Por quê? Porque você é igreja de Cristo, você está alicerçada na rocha, e Deus refresca a tua memória dizendo: Satanás se levantou, mas ele não vai prevalecer, não vai. É o teu nome, Jesus. 3 minutos para concluir a minha participação. Jesus, ele abriu uma evidência dizendo que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Sim ou não? Diga sim. Pega essa daqui em nome de Jesus. Sempre ouvimos falar sobre portas do inferno. Sempre ouvimos falar sobre esse assunto que eu dei partida no princípio da mensagem, mas poucos ensinam sobre o que é porta do inferno. Jesus disse que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. Pastor, e o que é porta do inferno segundo a Bíblia Sagrada? Porta do inferno aqui, na luz da Bíblia, está se referindo à morte. Pastor, morte espiritual? Não, morte física mesmo. Jesus está dizendo que a morte não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, não vai. Tem alguns leigos que diz: morreu, acabou, já era. Acabou, já era, não. A igreja finda aqui na terra, mas continua no céu. O corpo físico volta para o pó, mas o seu espírito volta para Deus, e para sempre juntos estaremos adorando e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Vale a pena passar por angústia, por aflição, sim, mas as portas da morte não vai prevalecer contra a igreja. Não vai, não vai, não vai. Glória a Deus, aleluia. O maior foco dos fariseus, era o quê? Era matar Jesus. É bem sabido que a primeira vez que Jesus dá a partir do seu ministério, ele tinha 12 anos de idade, dentro de Jerusalém. Depois Jesus some do cenário bíblico, passa-se 18 anos, ele está agora com 30 anos. Quando Jesus está com 30 anos de idade, Deus disse para o seu filho: chegou o tempo, chegou a hora de dar início o que eu já projetei aqui nos céus. E o que foi que Deus havia projetado? Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para quê? Para que viesse aqui na terra, fizesse prova de amor para com a humanidade. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Ele é batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Sai das águas, sobe para o monte, porque o Espírito levou ele. E foi no deserto que ele foi tentado por Satanás, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites.
Mas o diabo não teve vez com ele, porque ele estava alicerçado na palavra. Jesus desce do monte, começa escolhendo os seus primeiros apóstolos, ensinando-lhe a sua palavra, fazendo milagres extraordinários. Passa-se 3 anos e 6 meses. Foi o tempo que Jesus propagou aqui na terra. Depois que os judeus viram milagres, multidões sendo alcançada por ele, dizia: este daí é um fariseu que está cheio de demônios, esse daí é um enganador. Então a todo tempo os fariseus queriam exterminar, queriam matar Jesus. Jesus fundou a sua igreja, os fariseus perseguiram sim a igreja. É bem verdade que foi a lei que levou Jesus para morrer na cruz do Calvário, mas antes que a lei fosse formada, já estava traçado pelo próprio Deus. Jesus teria que passar sim pelo Calvário, mas os judeus, os fariseus, os religiosos da época não sabiam que ele iria morrer, mas ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Sim, ele iria ressuscitar. Ele está vivo, e está vivo para todo sempre. E aquele mesmo que ressuscitou diz: o poder da morte não vai prevalecer contra a minha igreja. Não vai. Glórias a Deus. Eu quero encerrar a minha participação falando-lhe a palavra de partida. Primeiro evangelho escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Disse-lhe Jesus: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! O apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20, está escrito que a igreja está edificada sobre o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o ensinamento? De que Jesus Cristo, ele é a pedra principal, ele é a pedra de esquina, ele é a rocha inabalável. Seja alicerçado na pedra que é Cristo, e o poder da morte não vai prevalecer sobre a sua vida. Que o eterno Deus nos abençoe e nos envolva-nos com a sua glória. Aleluia! Palavra de gratidão ao pastor Marcelo, missionária Elizabeth, a todos aqui presentes. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus. Falar como os meus irmãos baianos, receba um cheiro de Jesus, tá bom? Eu fui pregar numa igreja chique, Alessandra. Aí alguém disse assim, lá no canto: oxi, pastor, o que é cheiro? Aí antes que eu respondesse, o irmão levantou e disse: cheiro é beijo, rapaz. Receba o beijo de Jesus aí. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Foram 4 dias memoráveis. Cada palavra, mais uma mais profunda que a outra, né? Eu falei assim, eu não vou pregar no aniversário da igreja, eu vou dar essa honra para a missionária Jane, que é a missionária aqui do ministério. Depois veio o pastor Calazano, depois veio o pastor Cabral, e agora o pastor João Paulo, com mais essa porção de Deus.
E só Deus sabe o tanto que eu chorei hoje aqui pela manhã, irmão, nesse altar. Só Deus sabe o motivo dessa mensagem de hoje. Que chega um momento que a gente quer parar e desistir. E Deus é o Deus que conhece o profundo da nossa alma. Oh, aleluia. Né? Verdade, meu Deus Deus. continua abençoando o pastor João Paulo Amém. com esse ministério poderoso da palavra que Deus te deu. Amém.